Olá, tudo bom com vocês? Fala para mim uma coisa, o que é mais importante para você? Ser ou parecer ser? Você sabe qual que é a diferença entre essas duas coisas? Eu já comecei falando a respeito desse tema porque nós vamos tentar dar uma pincelada aqui, dar um norte para você sobre a nossa visão em relação a esses dois aspectos. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, Anderson? E aí, eu estou parecendo bonito ou eu sou bonito? Você está parecendo bonito, cara. É isso aí. Gente, é o seguinte, nós temos duas questões. Nós temos um olhar sempre da porta para fora e nós temos um outro olhar da porta para dentro. Quem que nós somos de fato e por que que muitas vezes nós não parecemos a pessoa que de fato nós somos. Nós somos seres sociais, como já falamos aqui algumas vezes, e nós precisamos conviver em sociedade. E essa mesma sociedade, ela sempre nos cobra um preço para que nós possamos ser aceitos ali. Cada um de nós tem uma profissão, cada um de nós desenvolve alguma atividade econômica, acreditamos que você é do outro lado também, e muitas vezes nós somos julgados pelo nosso mercado, pelo mercado em que a gente atua, pela forma como nós nos apresentamos. E não apenas isso, nós muitas vezes, quando estamos na nossa vida pessoal ali, no nosso dia a dia, às vezes no supermercado, às vezes no restaurante, às vezes no shopping, nós também somos julgados de acordo com aquilo que nós parecemos ser. Você concorda, Emerson? Concordo, sem dúvida nenhuma. A pesquisa, né, a ciência mostra que a gente tem a capacidade de julgar o ser humano com os nossos olhos nos 3, 4 primeiros segundos. Então, a gente tem um radar que analisa, né, o que a pessoa está vestindo, como ela penteou o cabelo, o perfume, pelo cheiro. Então, a gente faz essa avaliação. Isso, de fato, acontece. Perfeito. Nós somos mais percebidos pela forma, primeiro, né? A gente sempre fala, né? Quando você não tem referência sobre um livro, você vai na livraria, ninguém te indicou um livro, você vai olhar ali pela capa mais bonita, a capa que te chama mais atenção. E conosco também da mesma forma, nós vamos sempre ser julgados pela forma como nós nos apresentamos. Só que, se a gente deixa que esse parecer ele acabe tomando conta da forma como nós vamos reger a nossa vida, isso pode ser muito letal no médio e longo prazo. Então, é preciso ter muito cuidado com relação à forma como a gente lida com o ser e o parecer. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para poder a gente mostrar isso aqui de uma forma mais lúdica, né? Podemos dizer assim. O que é importante? A gente seguir que ordem aqui? Primeiro, aqui. Primeiro, a gente tem aí o gatinho olhando no espelho e a foto do leão, né? O gatinho se apresentando como um leão. Ser e parecer. Quando a gente tem uma entrevista que eu vi uma vez, Emerson, e o cara falava assim, ele estava assistindo uma palestra motivacional presencialmente, e aquela pessoa ia falando sobre conquistar as coisas, sobre viajar, falava de lugares maravilhosos, falava de se relacionar com pessoas muito importantes na sociedade, aquela pessoa falava de construir coisas, falava de viver uma vida de propósito e tal. E aí esse cara ficou super encantado com aquilo e disse, uau, ele estava sem carro. Foi alguém que indicou ele para ir naquela palestra, e aí ele acabou se apresentando, foi fulano que pediu para eu vir aqui assistir sua palestra, fantástica, maravilhosa, tal. E eles conversaram um pouco, até que o palestrante descobriu que ele estava sem carro e ofereceu uma carona. Ele disse, opa, maravilhoso, o cara achou fantástico, né? Vou pegar uma carona com aquele cara. O carro dele deve ser uma Mercedes, uma BMW, o carro dele deve ser um carro fantástico, fora do comum. Quando vem o manobrista ali do local do evento trazendo o carro do cara, uma Fiat Elba, cara. Uma Fiat Elba. A Fiat Elba já bem velhinha. Há quantas décadas não se fabrica Fiat Elba, né? A Fiat Elba velhinha ali já caminhando, o cara entregou aqui a chave, ele não acreditava, tal. E ele disse, vem cá, vamos lá? Aí ele disse, esse é o seu carro? Ele disse, é. Ah, tá, é que eu pensei, ele disse, na vida, nós primeiro precisamos ser e agir como tal, para depois ter. A partir do momento que a gente apenas age
procurando parecer ser alguém que nós de fato não somos, é como se você estivesse construindo a sua casa num castelo de areia. E aquilo, a qualquer momento, a qualquer maior pressão, a qualquer maior dificuldade, pode desmoronar por completo. E quando você perceber, você pagou um preço muito alto e desnecessário para poder chegar até o ponto em que você está. E muitas vezes é difícil você recuar para poder recomeçar. Não, perfeito, Anderson, eu concordo com você plenamente. O preço para aparecer, às vezes, é muito alto, né? Sim, sem dúvida. Talvez mais alto do que o preço do ser, não é isso? Sem dúvida. E Emerson, as pessoas, elas vivem uma vida no automático, sempre no parecer, né? A gente já falou aqui sobre uma pesquisa de pessoas que viviam próximas, que eram amigos de gente que ganhou prêmio nas loterias, né, nos Estados Unidos. Foram feitas ao longo de 10 anos essas pesquisas e mostrou que as pessoas que moravam próximo a pessoas que ganharam prêmios, elas ficaram 5 até 10 vezes mais pobres do que eram antes dessas pessoas ganharem os prêmios, porque elas tentavam simplesmente acompanhar o ritmo dos que ganharam prêmios na loteria. Né? E aí, Anderson, isso é interessante. Você que está nos assistindo, presta bastante atenção nisso. Não é que você não possa aparecer. Às vezes você realmente tem que vestir uma roupa melhor. De repente, por causa da sua profissão, você tem até que andar num carro um pouco melhor. Mas é importante que isso esteja alinhado e que você tenha a convicção que você não é o que você tem. Porque se você cair na ilusão de achar que você é o que você tem e, de fato, você não está preparado para aquilo, muitas vezes você vai estar enganando as outras pessoas e se enganando também, tá? Esse exemplo que o Anderson deu é extremamente importante. Vocês já devem ter ouvido falar que pessoas que ganham na loteria sem estarem preparadas para lidar com aquele dinheiro da loteria, anos depois, entre 5 e 8 anos depois, voltam para o mesmo patamar que elas tinham na loteria. E a estatística, se eu não me engano, é acima de 85% dos ganhadores de loteria, após 8 anos, eles voltam para o mesmo patamar que eles tinham anteriormente. Por que isso acontece? Acontece porque aquela pessoa ela não estava preparada para aquele quantidade de dinheiro que ela ganhou. Então, ela não era uma pessoa que tinha a capacidade de lidar com aquela quantidade de dinheiro. Apesar dela ter recebido, ela não sabia lidar. E o contrário também é verdadeiro. Se essa pessoa já é uma pessoa que cresceu pelos seus próprios esforços, que trabalhou, que construiu fortuna, que construiu riqueza, e de repente ela perde tudo, essa pessoa ela já tem a capacidade, ela já sabe como construir aquela riqueza. Então, naturalmente, com o passar do tempo, essa pessoa ela volta a ter aquela riqueza toda que ela, de repente, perdeu por algum motivo aí, ela pode ter quebrado, mas logo em seguida ela retoma tudo aquilo que tem. Por quê? Porque ela já tem o que é necessário para construir fortuna. Se a gente tem que investir em alguma coisa, invista em ser. Nada contra você parecer, mas se você apenas parecer e não é a pessoa capacitada para parecer aquilo, hora ou outra você vai cair e talvez você não tenha a capacidade de novamente parecer com aquilo que você realmente precisa. Ou, para manter as aparências, você vai pagar um preço muito caro e, às vezes, comprometer a sua família. E isso, gente, eu falei de finanças, mas isso é em qualquer lugar. Existe uma célebre frase que diz que você não pode enganar todos o tempo todo. Então, não tem jeito. Se você não é quem você parece ser, em algum momento as pessoas vão saber disso. Então, é melhor você ser e parecer, e isso está alinhado. Também não adianta você ser alguém e querer parecer ser alguém muito menor, ou humildezinho, coitadinho, não. É importante você estar alinhado. Não vai ser arrogante se você realmente for alguém capacitado e demonstra essa capacidade. Se você é alguém que tem um nível financeiro e anda de acordo com aquele nível financeiro. Isso é extremamente importante, estar alinhado. Quem você é e o que você parece ser. Tá certo, Anderson? Agora, perfeito, concordo plenamente. Agora, qual que é a bússola? De que forma que você consegue fazer para você não se perder nesse caminho? Para que você não perceba que se perdeu ou que está no caminho errado muito tarde. Como é que você cai na real e entende se o que você está fazendo é apenas parecendo
ou trabalhando de desenvolvimento do teu ser. A gente precisa lembrar também que para você ter, você precisa ser. Para você conquistar, para você construir, você precisa primeiro ser a pessoa alinhada com aquilo que você deseja construir. E aí, como é que a gente consegue fazer isso? Tendo um propósito. A gente fala muito sobre propósito, sobre senso de propósito. Vamos imaginar aqui que a nossa vida tem essas 3 camadas e que essas 3 camadas em conjunto, elas são muito, muito poderosas. A gente olha para essa pirâmide e vê na base da pirâmide ali o propósito. O propósito é a sua bússola. Se a gente fizer aqui de trás para frente, a gente olhar para o futuro, nós vamos perceber as coisas que nós fazemos hoje. Depois, antes das coisas que nós fazemos, que são as ações que nós estamos executando, nós vamos perceber que nós executamos essas ações decorrentes da prioridade. Então, quando nós definimos uma prioridade, se eu defino que a minha prioridade é praticar esporte, eu gosto de praticar esporte e me relacionar com meus amigos. Então, eu vou estar na quarta-feira à noite jogando futebol com eles, 10 horas da noite. Por que eu vou estar sendo produtivo nisso? Porque, para mim, me relacionar com eles e jogar bola é uma prioridade. Porém, antes disso, vem o propósito. Quando você está executando algo, quando você está parecendo ser alguém, você precisa se perguntar, opa, peraí, isso está alinhado com o meu propósito? Na base da minha vida, imagina uma casa em construção, o alicerce, a fundação ali da casa é o nosso propósito. Então, tudo que eu faço daí para frente, a partir do momento que eu defino o meu propósito, eu defino as minhas prioridades e, por consequência, a minha produtividade, as minhas ações. Então, dessa forma, entendendo essa tríade aí, e que temos base, encaminhamento e ação, execução da ação, é que a gente pode definir efetivamente se nós estamos no caminho de apenas parecer ser ou se nós estamos num caminho de execução e sendo produtivos naquilo que está ligado ao nosso propósito. Resumindo, né, Anderson? Se nós temos um propósito muito claro, seja qual for, em qual área da sua vida for, seja relacionamento, carreira, empreendimento, criação de filhos, espiritual, se você tem um propósito muito claro, isso vai definir as suas prioridades. E essas prioridades vai definir o que você vai fazer para ser produtivo. Não tem jeito, gente. É necessário. A gente já falou aqui sobre ser produtivo, propósito, prioridade, e falamos sobre uma coisa lá atrás, que é a agenda. A sua agenda tem que estar ligada com o seu propósito. Uma vez que você tem um propósito muito claro na sua frente, muito claro na sua vida, em qualquer área que seja, vai ser muito fácil você estabelecer as suas prioridades. E uma vez estabelecidas as suas prioridades, você vai trabalhar para ser produtivo naquilo. Aí, quando você tem essa pirâmide bem definida, vai ser muito fácil você construir a pessoa que você quer ser, para depois você sim parecer e ser a pessoa que está alinhada com tudo isso. Tá bom? É isso, Anderson. Perfeito. Esse é o recado. Gente, percebam que aqui a gente está falando de algo que acontece naturalmente na nossa vida e nós não percebemos. É mais importante ser ou parecer? Você define o que é importante para a sua vida. E você só vai conseguir responder isso se você souber qual que é o teu propósito. A partir desse momento, você define as suas prioridades. Tá bom? Beleza, Emerson. Gente, obrigado mais uma vez. Essa foi mais um... Pode falar, cara. É isso, gente. Obrigado aí. Eu ia só agradecer. Esse era o nosso recado de hoje. Simples, fácil, mas direto. Perfeito, isso aí. E não deixa de curtir, compartilhar, passar esse conteúdo à frente aí para pessoas para quem vocês acreditam que vai fazer todo sentido, porque isso nos ajuda a crescer e a ajudar cada vez mais pessoas aí compartilhando a nossa visão e as experiências que nós vivemos na vida. Nós estamos falando aqui sobre parecer e ser, porque muitas vezes, na posição em que nós nos encontrávamos na nossa vida, a gente precisava parecer. E isso, até determinado ponto, podia nos fazer acreditar que nós deveríamos agir de uma determinada forma. E é importante que vocês saibam disso agora, depois da experiência vivida, para que vocês não cometam erros semelhantes com pessoas que continuam ou passam a sua vida inteira cometendo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais.